Você que acompanha aqui a nossa programação de jornalismo, especialmente aqui o nosso jornal, nós temos tratado sempre de questões relativas aí à reforma tributária. Como é que isso mexe com a vida das pessoas? Como é que isso mexe com o nosso dia a dia? Se a gente vai pagar mais imposto, se não vai. Todo dia, nós mostramos para você aqui também o impostômetro, que é aquele cálculo feito lá pelo Instituto de Planejamento Tributário, para saber quanto a gente já pagou de imposto. E todo dia eu digo, olha, já pagamos mais de 1,5 trilhão de imposto por aí afora. E quando a gente fala em reforma tributária, a gente sonha que ela vá reduzir a carga tributária. Agora, se isso vai acontecer ou não, nós temos perguntado aos nossos entrevistados. Quem está gentilmente conosco é a doutora Mercedes da Silva Nunes, ela que é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Doutora Mercedes, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Imagina, Heraldo, é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradeço o teu convite. Doutora Mercedes, nessa reforma tributária, nessas mexidas para lá e para cá, pode aumentar a carga tributária em cima do chamado imposto sobre herança, transmissão ou até mesmo doação de um bem de um familiar para outro? Sim, Heródoto, com a reforma tributária nós temos essa possibilidade efetiva e a questão de se tratar de uma alíquota progressiva, que antes era apenas uma faculdade do Estado, isso é um imposto estadual, agora nós temos, em razão da reforma, a obrigatoriedade de que essas alíquotas sejam efetivamente progressivas. Nós temos uma alíquota máxima ainda de 8%, isso não foi alterado pelo Senado Federal, depende de alteração do Senado, isso ainda não aconteceu, mas de forma que nós temos hoje, em razão da reforma, a obrigatoriedade de se observar a progressividade de alíquotas. Agora, doutora Mercedes, hoje alguns estados da federação cobram menos. Salvo engano, em São Paulo é 4%, é por aí ou não? Sim, exatamente. Hoje nós temos apenas alguns estados da federação que mantêm alíquotas baixas e alíquotas fixas. Nós temos o Amazonas é uma alíquota bem baixa, ela é de 2%, Santa Catarina é uma alíquota de 4%, o estado de São Paulo ainda é uma alíquota de 4% neste ano de 2024. E eu te digo isso porque nós já temos um projeto de lei, o deputado Donato, do PT, já entrou com um projeto de lei para tornar essas alíquotas progressivas. Então, a progressividade foi estabelecida neste projeto de lei em razão da quantidade de unidades fiscais do Estado de São Paulo, que é conhecida pela sigla de UFESP, e ele vai desde 10 mil FESPs, então de 2.500, que é nosso limite máximo de isenção, até 10 mil FESPs, nós vamos ter uma alíquota de 2%, de 10 mil FESPs até 85 mil FESPs, essa alíquota já passa para 4%. Então, até 85 mil FESPs, que daria hoje um valor de aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais, a alíquota permanece a mesma, podendo até ser reduzida quando essa quantidade de UFESP for menor. Acima de 85 mil UFESPs, nós temos alíquotas progressivas de 6% e alíquota máxima de 8%. Então, quem fizer uma transmissão de herança ou de doação no valor de até 280 mil UFESPs ou acima disso, vai estar nessa progressividade de 6% a 8%. Então, aparentemente, parece que as alíquotas inferiores de 2%, de fato, reduziram a carga tributária. Mas se você considerar, o limite máximo dela é de 10 mil FESPs, o que daria 353 mil reais. É importante a gente dizer, Heródoto, que a UFESP muda anualmente. O valor da UFESP para este ano de 2024 é de R$ 35,36. Então, este cálculo se dá e nós vamos ter essa mudança anual em quantidade de UFESPs com esta progressividade, se este projeto de lei for aprovado em São Paulo. Isso só vale a partir de 2025, então precisa ser aprovado este ano, precisa ter um intervalo de 90 dias, que é o que a gente chama de princípio da anterioridade, para evitar surpresa do contribuinte, mas isto vale, se aprovado, a partir do ano que vem. Agora, doutora Messi, então quem tem uma doação para fazer familiar, seria bom que desse entrada, então, antes da aprovação desse projeto na Assembleia, não?
Com toda certeza, Heródoto. Eu posso te dizer, aqui pelo nosso escritório, a gente tem tido uma busca, uma procura maior até de famílias para fazer esse planejamento sucessório. Nós temos duas formas, né, de transmitir a herança. Ou você faz realmente em razão do falecimento, ou você antecipa. E aí você faz um planejamento sucessório, onde a doação é uma dessas possibilidades. Então, as pessoas que estão acompanhando e tiveram interesse em acompanhar a reforma tributária e acompanham essa possibilidade de aumento de tributação, então tem procurado resolver todas essas questões de transmissão de bens. Isso não vale só para bem imóvel, vale para bens móveis também, mas resolver ainda neste ano de 2024, que é para contar com essa alíquota de 4%, porque o ano que vem a gente tem certeza de que haverá esse aumento. Sem dúvida. Doutora Mera, suponha que ao invés de a pessoa fazer esse planejamento, que eu acho que é mais racional, eu queria dizer até que eu fiz esse planejamento pessoal, mas eu não faço e aí vai tudo para inventário. Onde é que eu vou pagar mais imposto? Por ocasião da doação, da transmissão da doação, ou quando entrar o inventário e as pessoas decidirem para onde irão os bens? O inventário sempre custa mais, Heródoto, porque seja ele extrajudicial, você vai ter as custas de cartório, seja ele judicial, você vai ter as custas do judiciário, que não são baixas, pode ter certeza disso. Então, tudo tem essa variação em função do patrimônio que vai ser transmitido. Eu particularmente penso que você, fazendo tudo em vida, você consegue destinar, conforme o seu desejo, aquilo que é, às vezes para um filho que tem mais aptidão para lidar com o assunto, às vezes um outro que precisa ter um pouco mais de segurança. Então, tudo que é feito antecipadamente, você evita as brigas do inventário, evita os custos do inventário e resolve conforme a sua disponibilidade. Perfeito, você tocou num ponto central, né? As brigas que acontecem na época do inventário, porque favoreceu fulano. É melhor fazer tudo antes. Porque é uma tradição, né, brasileira, deixar para o inventário. Mas eu acho que agora, né, diante dessa situação, da gente mudar essa tradição. Eu concordo com você. Nós temos um problema cultural, o brasileiro tem uma resistência muito grande de tratar da sucessão, parece que está todo mundo querendo que o sucedido parta logo, então nós temos trabalhado muito, aliás, quando você trabalha com questão de família ou empresarial, nós precisamos primeiro trabalhar o cliente, a personalidade dele, a disposição, a cultura, para depois ele se convencer de que é mais válido ele fazer isso em vida. Perfeito. Doutora Mercy, muito obrigado pela sua gentileza. Imagina, Heródoto, eu que agradeço. Um excelente dia para vocês. Muito obrigado. Doutora Mercy Silva Nunes, que é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. E olha, além das questões jurídicas, ela explicou, conhece profundamente, essa outra questão, que é a questão emocional, né? E também cultural. Na minha família eu tive esse mesmo problema. Meu pai, por exemplo, é daqueles antigas. O dia que eu falei para o meu pai, acho que seria melhor o senhor fazer. Nossa, ele ficou 3 meses sem falar comigo. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essa mudança de caráter cultural. Muito obrigado.